Boa noite a todos. Meu nome é Paulo e mais uma vez é com muita alegria e satisfação que estamos aqui unidos em pensamento, em vibrações positivas, em orações, reflexões salutares sobre o nosso Evangelho, por nós e por toda a humanidade. E hoje, meus irmãos, nós vamos refletir sobre o capítulo 25º do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Buscai e Achareis. Capítulo este que nos traz para refletirmos os seguintes itens: ajuda-te e o céu te ajudará, observai os pássaros do céu e não vos inquieteis pela posse do ouro. Eu vou refletir de forma mais específica sobre esse primeiro item, mas antes que nós iniciemos as nossas reflexões propriamente ditas, vamos fazer a nossa oração de abertura do nosso trabalho. Eu escolhi uma mensagem do Espírito Bezerra de Menezes, psicografada pelo médium José Carlos de Luca, no dia 13 de fevereiro de 2016, cujo título chama-se Um Pouco Mais, e que nos diz assim: Filhos queridos, gostaria de humildemente pedir a cada um de vocês um pouco mais de paciência, um pouco mais de tolerância, um pouco mais de fé, um pouco mais de esperança, um pouco mais de caridade, um pouco mais de espiritualidade, um pouco mais de oração, um pouco mais de esforço, um pouco mais de perdão, um pouco mais de amor. Não é muita coisa, somente um pouco mais, porque o pouco com Deus é muito. Meus irmãos, embora essa mensagem tenha sido nos trazida em fevereiro de 2016, eu entendi que ela traz uma atualidade muito grande com o momento em que nós estamos atravessando. Precisamos de todos esses sentimentos que estão aqui elencados para que nós possamos atravessar essa tempestade, esse desafio, mais fortalecidos, mais coesos, mais fortes na nossa fé, mais confiantes no Criador, mais confiantes em nós mesmos, nas nossas possibilidades como filhos seus que somos, e por sermos seus filhos temos em nós, em potência, todas as suas virtudes, todos os seus atributos. Então, meus irmãos, dada a importância deste momento, eu resolvi colocar essa mensagem para a nossa primeira reflexão através deste capítulo que nós estamos abordando. Já entrando no corpo da ideia que vamos abordar, ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha. E se abrirá aquele que bater a porta. Também, qual é o homem que dentre vós dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens àqueles que lhe os pedem. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11. Meus irmãos, a reflexão sobre esse item tem uma importância capital. Buscai e achareis. É semelhante ao que nós lemos aqui como primeiro item do capítulo. Ajuda-te e o céu te ajudará. Sendo este o princípio de duas leis morais, duas leis divinas, que são as leis do trabalho e do progresso, sendo o progresso filho do trabalho. E sem este, nós não chegamos, de fato, a lugar algum. Sem trabalho, esperando que Deus provenha, como muitos de nós diz, e ficando apático, achando que as coisas vão acontecer por si sós, não acontece nada, não saímos do lugar. Por isso, como nos diz no Evangelho, se Deus
tivesse nos isentado tanto de uma coisa quanto da outra, principalmente do trabalho, nós seríamos seres inúteis, porque não teríamos, quem sabe, os membros desenvolvidos seriam atrofiados, e mais ainda, se nós tivéssemos sido liberados do trabalho intelectual, nós permaneceríamos no estado de infância, ainda nas condições instintivas de animal. Por isso, nosso Pai, que é soberanamente justo e bom, fez do trabalho uma necessidade, dizendo: busca e acharás, trabalha e produzirás, e dessa maneira serás filho de tuas obras, terás o mérito da tua realização e serás recompensado segundo o que tiveres feito. Lázaro, o Espírito Lázaro, no capítulo 11 do nosso Evangelho, cujo título é Amar ao Próximo como a Si Mesmo, no item 8, chamado A Lei do Amor, nos diz que, no seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, ele tem sensações. Mais instruído e purificado, ele tem sentimentos, cujo ponto alto é o amor. Então, meus irmãos, analisando a nossa história, a história da nossa humanidade, o que nós verificamos? Que no nosso ponto de partida, nós usávamos mais a nossa inteligência para procurar alimentos, preservarmos das intempéries e nos acautelarmos, tentarmos nos livrar dos nossos inimigos. Porém, com o passar do tempo, Deus nos deu, a todos nós, ao homem, mais do que ao animal, o desejo incessante de melhorar-se, o que nos impulsionou então à pesquisa, às descobertas, às invenções e ao aperfeiçoamento da ciência. Ciência esta que veio para nos auxiliar, entendendo que as descobertas que visam a cura de doenças, nosso conforto e as melhorias que beneficiam a nossa espécie como um todo, têm que surgir do nosso próprio esforço. Caso contrário, nós cruzaríamos os braços e ficaríamos simplesmente esperando que as coisas acontecessem de acordo com o nosso desejo, já que acharíamos que bastando pedir, nós receberíamos. Então, nós podemos também chamar a atenção para outra questão importante que está no Evangelho e que foi extraída do livro dos Médiuns, no capítulo 26, item 91 e seguintes, quando diz que os espíritos não vêm nos livrar, ou seja, não vêm livrar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-nos o alvo que deve atingir e a rota que leve a ele, dizendo: marchai e atingirás, encontrarás pedras nos teus passos, mantém-te vigilante e afasta-as por ti mesmo. Nós te daremos a ajuda e a força necessária, se assim o quiseres. Vejam, meus irmãos, nós temos as condições que já nos é dada a partir do nosso nascimento pelo Criador, a partir da nossa criação, para intentarmos e trilharmos a nossa caminhada. Com o auxílio desses espíritos amigos, nós temos mais um aporte, mais aquilo que nós podemos chamar de uma força a mais para que façamos as coisas da melhor forma possível e para que os resultados sejam os melhores possíveis, não de forma individual, mas para todos nós. É por isso, meus irmãos, que há uma questão muito importante neste capítulo, né, que nos chama a atenção para o seguinte, que o progresso individual que cada um de nós cumpre durante a nossa vida é bem pouco, quase imperceptível, mesmo sendo em grande número. Como então nós, como humanidade, poderíamos progredir sem a pré-existência e a reexistência da alma, ou seja, do espírito? Sendo as almas espírito encarnado e indo de cada vez para não mais voltar, a humanidade teria que renovar-se sem cessar com os elementos primitivos e tendo tudo a fazer, tudo a aprender. Não haveria, pois, deste modo, razão para que o homem fosse mais avançado hoje do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual estaria por recomeçar. A alma, ao contrário, voltando com o seu progresso realizado
e adquirindo cada vez alguma coisa a mais, assim é que ela passa de forma gradual da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Vejam como isso é importante, meus irmãos. Nós passamos da barbárie, porque no início nós éramos primitivos, éramos bárbaros mesmo, a civilização material e, por via de consequência, através também da civilização moral, de acordo com as reencarnações, que é justamente a forma progressiva de fazer a humanidade avançar. De fato, se nosso espírito, a alma, como diz aqui, fosse embora quando perecesse juntamente com o corpo físico, nós teríamos sempre todo o trabalho a fazer e certamente estaríamos provavelmente ainda lá no início, na infância da nossa humanidade. Por isso é importante deixar claro que, sob o ponto de vista moral, as palavras de Jesus neste capítulo vêm nos dizer que nós temos que estar atentos e pedirmos sempre a luz que deve clarear a nossa caminhada, e ela nos será dada. Nós temos que pedir forças para resistir ao mal, e as teremos. Pedir a assistência dos bons espíritos, eles virão nos acompanhar, como o anjo Tobias, e nos servirão de guias. Pedir bons conselhos, que jamais nos serão recusados. Batei a porta e ela vos será aberta, mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança, apresentando-nos com humildade e não com arrogância, pois se fizermos isso, seremos abandonados às nossas próprias forças, e as quedas que teremos serão punição para o nosso orgulho. Esse é o verdadeiro sentido das palavras: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Uma outra reflexão que eu entendo importante, é que a nossa busca de oportunidade para que nós possamos bater nessas portas que vão nos oportunizar, então, esse progresso, significa dizer que nós precisamos, de forma correta, de forma justa, de forma adequada às nossas necessidades materiais, morais e espirituais, fazermos uso do nosso livre-arbítrio, tendo que nós, por nosso esforço, irmos ao encontro daquilo que queremos e que necessitamos. Nossa vontade é a nossa força motriz, essa centelha divina que nós trazemos em nós, e nosso livre-arbítrio é que vai nos permitir então fazermos as escolhas certas e arcar com elas. E é para isso que nós temos que nos atentar, para a importância dessa busca, para a importância do entendimento de que essa porta se abrirá na medida em que nós procurarmos, por nosso próprio esforço, irmos ao encontro dessas necessidades. Eu agradeço a atenção dos amigos, desejo que todos tenhamos uma ótima noite e até uma próxima oportunidade. Obrigado a todos e uma boa noite. Esta exposição foi gravada por um dos trabalhadores voluntários da Sociedade Espírita Nazareno. Saiba mais sobre o nosso trabalho através do site www.sociedadeespiritanazareno.com.br ou pelo Instagram @sociedade.espirita.nazareno.